Sabe, a volta de Jesus vai ser um momento fantástico para um grupo que está esperando Jesus, mas vai ser um momento de muita angústia para um grupo que também vive dentro de igreja, mas que não espera Jesus. Esperar Jesus é realmente viver uma experiência com Ele. Isso é que é esperar Jesus. Não é só entrar numa igreja. As pessoas entram numa igreja como se a igreja fosse um amuleto para resolver os seus problemas e lhe dar a solução para todos os dramas da sua vida. A igreja é um ambiente de adoração, onde nós encontramos o Senhor, a experiência com os irmãos, e é importante estarmos na igreja, mas deve ser porque nós temos um relacionamento com Cristo, e então a família de Deus é importante para nós. E eu vou então para o último texto desta mensagem. Assim, eu considero este último texto que nós vamos ler o último verso da Bíblia, mesmo não sendo, porque o último verso da Bíblia é o verso 21, uma saudação de João, né? É como a graça do Senhor Jesus esteja convosco. É como que João estivesse dizendo assim: olha, preste atenção no que está escrito aqui, viu? Até logo, daqui a pouco a gente se vê no reino dos céus. Mas o verso 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem é que está dando testemunho destas coisas aqui? Jesus. É Jesus que está revelando, lembra? Revelação de Jesus Cristo lá no verso 1. Jesus está revelando para João. Agora João está vendo Jesus dizendo assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, Jesus dizendo: certamente venho sem demora. E então João, naquela ânsia de ver Jesus voltar, ele diz: amém, vem Senhor Jesus. Vocês sabem, quer dizer, eu falei da volta de Jesus tantas vezes aqui, e eu vi 2 améns aqui, um lá atrás, outro aqui na frente, bem baixinho. Você quer ver Jesus voltar? De verdade? Então nós temos que nos preparar, queridos, porque muitos vão perder a vida quando Jesus voltar, e só vão para os céus aqueles que quiserem ir para o céu com Jesus, que hoje entregarem a sua vida para Jesus. Eu quero muito que Jesus volte. Meu pai faleceu há 6 anos atrás. Meu irmão faleceu quando ainda era criança. Eu quero vê-los quando Jesus voltar. Mas essa não é a minha motivação para ver Jesus voltar. Sabe que depois de uma luta intensa nesse mundo, poder ver Jesus é a certeza que eu estou salvo para sempre, sem merecer. Sabe, poder abraçar a Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me salvou, o Senhor me deu forças e poder para viver uma vida digna, de acordo com o Senhor, de acordo com a Tua palavra. Eu não estou aqui porque mereço, estou aqui porque o Senhor é Deus e me salvou, e porque o Senhor me trouxe isso de graça, e eu recebi, eu aceitei. A experiência de muitos vai ser linda, queridos, quando Jesus voltar. Eu fico pensando, Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então Jesus se aproxima de uma mãe com 3, 4 filhos, que foi abandonada pelo esposo, que sofreu, que passou as amarguras dessa vida, que não tinha emprego, que às vezes para ver um filho comer, ela ficava sem comer, e o filho comia um pouquinho, o outro comia um pouquinho, passava ali 2 dias sem comer, e vivendo só de água, e sofrendo e chorando pelos cantos, e clamando. E eu fico pensando, Jesus Cristo descendo agora, e olhando para essa filha dele querida, dizendo: filha, eu sei o quanto você sofreu, eu sei a dor que você passou, eu sei a angústia que você viveu, eu sei a fome que você também passou, mas escute uma coisa, filha, de hoje em diante, você nunca mais vai passar fome na sua vida. Imagine um jovem ou uma jovem que perdeu a sua mobilidade em um acidente, na força da sua juventude, mas viveu uma experiência com Deus durante esses momentos de angústia da sua vida. Claro, reclamou, buscou Deus respostas: por quê? Eu não entendo. Mas se manteve fiel a Jesus. Então quando Jesus volta, olha para aquele jovem, para aquela jovem, e diz: filho, eu sei que foi muito sofrimento, o quanto eu senti a sua dor, o quanto eu sofri vendo você sofrer. Aparentemente era ruim para você, mas eu que olho para o futuro, foi bom para você, e isso te garantiu você estar aqui. Você foi firme, você lutou contra tudo aquilo que tirava você da vida eterna. Agora eu vou dizer uma coisa para você: nunca mais você vai precisar de uma cadeira de rodas. Já pensou, queridos? A volta de Jesus vai ser assim.
Sabe, eu não quero que Jesus volte no dia que eu gostaria. Eu quero que Ele volte no tempo dEle, mas que seja na minha geração, mas no tempo dEle. Porque sabe, se Jesus voltasse há 7 anos atrás ou 8 anos atrás, eu talvez não teria a esperança que eu tenho hoje de ver o meu pai um dia. Porque meu pai demorou a entregar o coração para Jesus. Minha mãe orou pelo meu pai 50 anos, muitos altos e baixos. Meu pai recebeu várias orientações bíblicas minha, dos pastores que passavam pela cidade dali, da minha família, mas nunca entregava o coração. Por causa do fumo, por causa de bebidas. Meu pai viveu 10 anos da sua vida com um pouco mais de 20% da capacidade pulmonar. Sabe o que é isso? Dificuldades para respiração. Nos últimos momentos da vida do meu pai, ele tinha um tubo de oxigênio no quarto dele. E um dia, meu pai não conseguia dormir, sábado à noite. E minha mãe achou que era algum problema pessoal dele. Estava ali dormindo, vendo o movimento dele, mas ele não dormia. E então, meu pai tocou em minha mãe, na intenção de acordar, ele disse assim: eu quero confessar um negócio para você. E ela se levantou e disse: pode confessar, o que você quer? E ele disse: eu quero que você ligue para o nosso filho e fala para ele vir aqui, que eu quero me batizar. A minha mãe ficou sem saber o que fazer, né? Ligou para minha irmã mais velha, e ela queria ligar para mim naquele momento, já era mais de meia-noite, minha mãe não deixou. No outro dia de manhã eu estava fazendo um sepultamento onde eu morava, em Fortaleza, e meu telefone aqui no bolso do paletó ficava vibrando, e não parava. Eu pregando e pensando: poxa, esse irmão deve estar com muitos problemas mesmo, né? Porque ele não para de ligar, e o telefone toca, e ele volta a tocar, e volta a tocar, e não parava. E eu falei: deve estar com bastante problema mesmo. E quando eu terminei o sermão, que o pessoal saiu, tirei o telefone, tinha uma lista grande de ligação da minha irmã, e eu pensei: meu pai deve ter morrido. Meu pai morreu, para minha irmã ligar tanto assim. E quando eu peguei o telefone e retornei para ela, ela já atendeu chorando. Eu dispensei: morreu mesmo, está chorando. E ela contou então que meu pai tinha tomado a decisão de se batizar. E eu também comecei a chorar junto com ela, emocionado. Pouco depois, meu pai foi internado, e grave. Eu peguei um avião, fui lá ver o meu pai. E quando eu cheguei, fui lá no hospital, ele estava com o oxigênio aqui na boca, meus irmãos estavam ali, minha mãe, e eu cheguei, eles estavam no hospital, entrei naquele quarto. Daqui a pouco foram saindo a minha família, eu fiquei com o meu pai. E eu perguntei para o meu pai, fiz uma pergunta para ele: pai, por que o senhor quer se batizar? O batismo não muda uma pessoa. O batismo, ele só ratifica que uma pessoa foi mudada. O batismo não salva ninguém, mas um salvo, ele se batiza porque realmente a sua vida foi mudada em Cristo. O senhor quer batizar porque está com medo de morrer, já conhece muito a palavra de Deus, nunca se entregou. Aí meu pai tirou aquele negócio da boca dele, né? Eu cheguei pertinho dele, ele falava baixinho. Ele disse, com dificuldade assim, para respirar, né? Ele disse: olha, filho, vocês viveram o melhor tempo da vida de vocês em todo o tempo que eu estive com vocês. Você, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Vocês tinham uma experiência de fé, e eu via isso todo o tempo. E eu tenho isso agora, e eu quero viver isso, e eu acredito que o batismo faz parte disso. Eu quero me batizar porque eu quero ver a mesma alegria que vocês vivem em Jesus, porque eu tenho Jesus. E eu disse assim: então tá bom, pai, eu vou voltar para minha casa assim que o senhor sair daqui, e eu venho para batizar o senhor no dia do seu aniversário. Foi o dia 15 de abril. Ele disse: mas falta um mês ainda, e se não der tempo?
Irmão, se não der tempo, vai ser entre o Senhor e Deus, mas eu acredito que vai dar tempo. Meu pai ficou uma semana ali, eu fiquei ali com ele, ele saiu do hospital, eu voltei para minha casa. E então, estava me preparando para ir para a casa do meu pai, o dia do batismo, um dia antes, e minha irmã me ligou, minha irmã é enfermeira, conhece a situação, ela disse assim: olha, eu acho que de hoje o pai não passa. Se você quer ver o seu pai vivo, venha logo. Eu estou no aeroporto, estou dependendo do avião agora para chegar aí. Mas sabe, quer dizer, eu saí de manhãzinha, quando eu cheguei em casa meio-dia, meu pai já estava em casa. Eu fui convidado para pregar na igreja da cidade lá. E eu disse para o meu pai: o senhor não vai para a igreja, o senhor vai ficar em casa se recuperando, eu vou te batizar no pôr do sol, lá no JA. Tá bom? O senhor ficar recuperando, saiu do hospital agora. E eu fui para a igreja. Mas quando eu estou ali na plataforma, que eu me levanto para pregar, meu pai entra pela porta, ele, minha mãe e minha irmã. E eu fiquei pensando: ele não vai resistir. Como é que eu vou batizar meu pai à tarde? Ele vai ficar aqui, vai ter dificuldade para respirar. E deu mesmo, à tarde ele passou uma crise, estava mal, eu fiquei muito preocupado. Como é que eu vou batizar o meu pai? Ele não pode parar de respirar um instante, eu vou ter que descer ele na água. Como é que eu vou fazer isso? Com 86 anos de idade. E eu fiquei ali pensando: Deus, me dá uma luz, como é que eu vou fazer isso, né? Porque ele tem dificuldade, tem uma crise. Mas naquela tarde eu fui, ele foi, eu preguei um sermão pequeno. Entrou ele, minha mãe, eu. Entramos ali no tanque, meu irmão. E eu disse: pai, eu vou descer o senhor bem rapidinho. Quando eu estiver pronto, eu falo para o senhor respira o máximo que o senhor puder. Eu rapidinho desço o senhor e subo, tá bom? E eu batizei o meu pai, deu tudo certo naquele dia. Passou uma crisinha, passou um pouquinho mal, mas depois se recuperou. E queridos, meu pai, ele foi eleito diácono da igreja. Deu um trabalho para a igreja, você não faz ideia. Ele ficou mais um ano vivo, depois que eu o batizei. Dava um trabalho, Modimar, porque ele queria estar em todas as escalas. Todas. E o chefe do diácono falou assim: senhor Anísio, já tem uma escala. Não. Eu fiquei tanto tempo sem servir a Deus, eu quero servir em todos os cultos. Todos. Aí os irmãos mandavam foto dele, né, tirando oferta na porta de pé, né? Todos os cultos, toda a escala ele queria estar ali, porque ele queria servir. Meu pai, com 1 ano de vida, ele leu a Bíblia toda 1,5 vezes. Ficava lendo a Bíblia o dia inteiro. Ele me ligava dizendo assim: filho, você viu que coisa linda que está aqui na Bíblia? Claro, eu tinha visto. Pai, que coisa maravilhosa que o senhor descobriu, que lindo, pai, continue assim, isso vai ajudar o senhor, continue estudando a Bíblia, que coisa maravilhosa, pai, que coisa linda que o senhor está descobrindo. E um dia meu pai me ligou e me fez um pedido. Ele disse: filho, eu quero que você ore a Deus, peça para Ele me dar mais tempo de vida. Eu queria falar com os meus amigos sobre essa experiência que eu estou tendo. Eu disse para o meu pai: pai, não peça isso para Deus, não peça mais vida. Sabe, tudo que o senhor tem, o senhor precisa, o senhor já tem. Alegria da salvação. O senhor já se entregou o coração para Jesus. Peça a Deus que conduza a sua vida, peça a Jesus que dirija a sua vida assim como o senhor está. Se Ele te der mais vida, louvado seja o nome dEle, o senhor vai e fala. Se Ele não te der mais vida, pai, louvado seja o nome do Senhor. O importante é que o seu coração esteja em Cristo. Essa vida ninguém vai ver para sempre. E quanto mais vive nessa vida, mais chance você tem de perder a vida eterna. Então peça a Deus só que o seu coração esteja guardado nele. Eu batizei meu pai dia 15 de abril no ano anterior. No dia 16 de maio do ano seguinte, eu fui lá sepultar o meu pai. Eu tenho hoje sim experiência de ver o meu pai. Esperança de ver o meu pai. Sabe por quê? Porque ele teve uma experiência com Cristo real. Eu quero dizer para você que é assim que acontece com Cristo.
Eu não sei, talvez eu esteja falando para alguém que esteja longe de Cristo, que sabe que já lutou e não conseguiu entregar a vida para Cristo. Sabe, não importa o tanto de distância que você foi de Cristo, não importa a sua vida agora. Tudo o que importa é que você abra o seu coração, entregue o seu coração para Jesus. E sabe de uma coisa, Ele não vai te rejeitar, Ele vai abrir os braços, vai te abraçar e vai te dar salvação. Tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida para Ele. Jesus te ama, Ele morreu por você para que você tenha vida. E por mais que o inimigo coloque na sua cabeça que não há jeito para você, isso é coisa do inimigo, porque para Cristo tudo tem jeito. Vai depender de você. Eu quero estar preparado, queridos, para a volta de Jesus. E eu estou me pautando por Apocalipse 22, para estar com Cristo. É uma vida de renúncia, mas é uma vida de alegria, porque você sabe que está nos caminhos de Deus. E eu quero orar por você neste momento, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus te dê a alegria da salvação, para que você tenha uma vida de comunhão com Cristo e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Você gostaria de estar preparado para a volta de Jesus? Quantos aqui gostariam de estar preparado para a volta? Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe qual o que fazer então? Sabe o que você tem que fazer? Viver de acordo com a palavra. Você tem que entregar a sua vida para Cristo e começar a viver o céu aqui, agora. Ter a alegria de ser do céu e não ser desta terra. Ter a alegria de ter na sua vida a experiência da vida eterna em Cristo Jesus. E então você vai ter essa recompensa quando Jesus voltar. Caso contrário, vai ter aquilo que você planejou aqui nesta terra. Comungue com Deus, ore a Deus. Agora eu quero dar para você uma oportunidade ímpar nesta manhã, de abrir o seu coração para Jesus. Pastor, já entreguei meu coração para Jesus há muitos anos na minha vida. Pois é, coração para Jesus se entrega todos os dias, todos os momentos. E esta é a oportunidade de você recomeçar a sua vida. Gostaria de abrir o seu coração para Cristo nesse momento? Gostaria de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, para a partir desse momento ser inteiramente teu, ser inteiramente tua, e eu quero viver uma experiência da eternidade agora. Eu quero viver o céu agora, aqui neste mundo, no meio dos dramas, das dificuldades, reconhecendo a tua bondade e vivendo uma experiência com o Senhor, porque eu quero viver a eternidade contigo. Gostaria de fazer essa entrega? Se você quer essa entrega, eu queria que você se colocasse de pé. Se você fizer essa entrega, saiba de uma coisa: Deus enviará o Espírito Santo para você, e haverá alegria no seu coração, certeza e esperança. Vamos orar. Santo, Santo, Santo Deus e nosso querido e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome neste momento. Muito obrigado, ó Pai querido, Deus santo e eterno, o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, aquele que era, que é e que sempre será. Paizinho amado, obrigado por nos ouvir e por nos receber na tua presença através do sangue precioso de Jesus. Este é um momento muito especial que estamos vivendo na nossa vida. Estamos dentro da tua igreja, ouvimos a tua palavra, a promessa linda e certa da volta de Jesus. Também ouvimos, ó Deus, como devemos viver, como devemos proceder para estarmos preparados para Jesus. E nós somos fracos, ó Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores. Em nome de Jesus, por favor, nos batiza com o teu Espírito Santo. Enche-nos com a tua paz e com o teu amor, Senhor. Pega esse nosso coração cheio de problemas, de dificuldades, de dramas, converta ele ao Senhor Jesus. Permita que nós tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor e de caminhada constante com o Senhor aqui nessa terra. Sabe, Paizinho querido, nós nos levantamos aqui nesta manhã como um sinal de entrega do nosso coração ao Senhor. Nós queremos ser seu povo, queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Nós queremos viver uma vida de experiência com o Senhor. Se for ruim a nossa experiência nessa terra, que o teu poder possa suprir as necessidades que temos. E se alguns tiveram uma experiência mais tranquila, que o Senhor possa os abençoar para que a tranquilidade não os roube também da eternidade. Por favor, Paizinho querido, em nome de Jesus, esteja em nosso viver, enche-nos com a tua graça e nos dê coragem e ousadia para fazer aquilo que é certo. Muito obrigado, ó Deus querido, por ouvir a minha oração, e muito obrigado por responder esta oração na forma destas bênçãos. A minha certeza e confiança é porque creio na tua palavra, e ela diz que em Jesus o Senhor pode responder a nossa oração, e eu creio porque eu oro exatamente em o nome, em o sangue e os méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.